Vamos fazer uma retrospectiva de quê? De coisas que devem ficar em 2025 e vamos pensar em coisas que devemos levar para 2026. Então, esse vídeo de hoje é isso. É uma reflexão daquilo que devemos deixar em 2025 e de ciclos que devem ser encerrados e de coisas que devemos levar em 2026 para um novo tempo, uma nova história. Primeira coisa que devemos deixar em 2025 é a falta de relacionamento com Deus. Em 2026, vamos buscar se relacionar mais com o Senhor e deixar de lado a procrastinação, a preguiça, o desânimo. Tudo que envolve o Senhor, nós vamos buscar dele o ânimo para buscar, para viver e para termos esse relacionamento com Ele. Então, a falta de relacionamento, a falta de compromisso com Deus, deixamos em 2025, tá? Outra coisa importante de você deixar em 2025, a falta de limites. Você não impõe limites para nada? Você não impõe limites nem sobre si e nem sobre o outro? Então, isso vai lhe causar problema em algum momento. Então, é um hábito importante de deixarmos em 2025, que é a falta de limites, seja ele físico, emocional, qualquer tipo de limites. A vida, em algum momento, vai precisar de limite e é importante termos noção disso e deixarmos o hábito de falta de limites aqui em 2025. Sabe aquela pessoa sobrecarregada? Aquela pessoa sobrecarregada, mas não consigo mesma. Aliás, aquela pessoa sobrecarregada consigo mesma e com o problema dos outros. Pois é, essa pessoa você não vai ser em 2026, porque você vai deixar o problema dos outros em 2025. Você vai deixar de carregar o problema dos outros nas costas. Porque mais importante do que resolver o problema dos outros é resolver os seus próprios. E eu não estou falando aqui para você não ser empático. Você vai ser empático, você vai ajudar, você vai lutar por aquilo que você acredita. Mas, como falamos agora no hábito anterior, tudo tem limite. E não pense que o Senhor desaprova o seu limite. Não. O Senhor gosta de ordem e decência. O Senhor gosta de equilíbrio. Lembre-se disso. Então, carregar o problema dos outros, muitas das vezes problemas que você não tinha nem que se envolver, te faz mal, te puxa para baixo e muitas das vezes você sai ruim da história. Então, vamos deixar de carregar o problema dos outros em 2025 e vamos ter mais cuidado com isso em 2026. Comparação constante com a vida dos outros. Aqui eu não estou te julgando. Em nenhum dos tópicos eu vou te julgar, tá? Até porque já aconteceu com todo mundo, todas essas coisas que eu vou falar aqui. Mas se comparar é algo absolutamente normal. Nós nos comparamos, né? Em sociedade nós nos comparamos o tempo inteiro. Mas quando isso afeta a tua autoestima, o teu relacionamento com os outros, consigo mesmo, a tua vida, não faz bem. E hoje em dia as comparações estão frenéticas. Então, vamos deixar esse hábito de se comparar, de comparar com o outro, com a vida do outro em 2025. Vamos levar para 2026 hábitos mais saudáveis em relação a isso. Não é fácil a mudança repentina, até porque não existe nada repentino, né? Não é fácil mudar esse hábito, mas se você tentar, você consegue. Então vamos aos poucos, com cuidado, buscar a transformar isso e não nos comparar. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito para a minha vida, para a sua vida diferente. Tem propósitos que se unem, mas ainda assim são diferentes. Então, para que se comparar? Isso não agrada ao Senhor e isso nos adoece. Então, vamos deixar esse hábito em 2025. Sabe relações que drenam a sua paz, drenam a sua energia, quase que drenam você por completo? Pois é. Será que essas relações devem continuar em 2026? Será que não é interessante você rever
Que tipo de relação você está tendo? Com quais pessoas você está tendo? Será que não tem relação que é hora de ser cortada e deixada em 2025? Lembre-se que custa caro demais a nossa paz. Então, às vezes, queremos viver em paz, queremos viver de acordo com a vontade de Deus, mas estamos vivendo, convivendo com pessoas que não partem do mesmo princípio. Então, tem relações que precisam ser deixadas em 2025. E as relações que drenam a sua energia, que drenam a sua paz, que só combatem você com críticas, com, sabe, com coisas negativas, essas relações ficam em 2025 e vamos buscar relações mais saudáveis e verdadeiras em 2026. Por que você tem medo de tentar de novo? Todo mundo em algum momento tem que tentar de novo. E eu estava lendo esses dias um livro, que o livro é mais esperto que o diabo. E lá fala muito sobre isso. Sabe aquelas pessoas que se frustram? Daí, por elas terem se frustrado, elas não querem mais? Elas desistem? Pois é. Você está com medo de recomeçar, com medo de tentar de novo, porque você se frustrou uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Não interessa quantas vezes, na verdade, você se frustrou. O importante é você levantar e recomeçar. A vida está aí para isso. E Deus está sempre nos guiando, nos mostrando a direção. Precisamos levantar e recomeçar. A frustração acontece com todo mundo, mas a frustração, em certos momentos, ela pode ser um combustível para começarmos de novo, para tentarmos de novo. Então, não tenha medo de recomeçar. Esse medo fica em 2025 e em 2026 a gente vai tentar de novo quantas vezes for necessário. Autocrítica excessiva. Por que você está se criticando tanto? E também vale para aquelas pessoas que criticam demais os outros. Por que isso? Né? Vamos deixar esses hábitos em 2025? Vamos ser mais maleáveis, mais empáticos um para com os outros e com a gente mesmo? Vamos praticar isso é, em cada dia de 2026? E eu tenho certeza que a vida vai melhorar muito. Às vezes deixamos de tentar, deixamos de fazer, porque nos criticamos. E às vezes a outra pessoa é minada pela nossa crítica, nada construtiva. Então vamos deixar esse hábito em 2025 e buscar hábitos melhores em relação a isso em 2026. Tem outros hábitos aqui, mas esses foram os do vídeo de hoje, senão não vai caber tudo no vídeo, vai ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, que nesse ano de 2026 possamos nos aproximar mais de Deus, fazer mais a vontade de Deus, sermos mais empáticos um com os outros, termos mais amor um para com os outros e deixemos de lado, deixemos em 2025 tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos afasta do amor de Deus. Amém? Eu profetizo isso na sua vida e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo.